Oi, meu nome é Nayana e eu quero gravar o meu relato de como foi a minha cura da ansiedade. Eu não sei direito onde começar, foi uma história muito longa, foi momentos assim difíceis, né? Só quem vive sabe, mas eu acho que é muito importante eu gravar esse vídeo, porque eu vejo que a Nayana de antes gostaria muito de saber que alguém já conseguiu se curar 100% da ansiedade. Eu não sei falar muito bem do assunto porque eu não tenho conhecimentos assim como psicólogos, psiquiatras, mas eu quero contar a minha parte, o meu relato de como foi comigo. E se você tem ansiedade ou se você conhece alguém que tem, acho muito bom, muito importante você ver esse vídeo. Pode ser muito bom pra você, pode te ajudar assim a ter esperança. Não sei, eu acredito que fará muito bem. E eu gostaria, se fosse comigo naquela época, de ver um vídeo como esse. Então, desde que eu nasci, eu sempre fui uma criança muito ansiosa. Eu sempre fui aquela criança que não conseguia esperar as coisas, que não conseguia lidar com situações assim, de te deixar nervosa, sabe? Em questão de estudos em si, eu nunca tive problema, graças a Deus. Sempre fui uma pessoa inteligente, esperta para certas coisas. Mas quando se tratava de uma prova, por exemplo, que precisava de mais atenção, mais cuidado, que eu sabia que era uma coisa muito importante, aquilo às vezes poderia me deixar mais ansiosa. E também quando eu era criança, eu lembro de situações também que, dormindo, sabe? Eu acordava à noite, do nada, com ansiedade. E eu tinha sonhos, eu tinha pesadelos, eu tinha muitos sonhos que eu tava fugindo, sabe? Correndo, sei lá, tipo fantasmas, essas coisas, espíritos, eu tinha muito medo dessas coisas. Eu era uma criança muito medrosa. Eu tinha muito medo de ficar longe dos meus pais, porque meus pais eram meu porto seguro. Então eu tinha muito medo de ficar longe, não conseguia dormir sozinha. Muitos tempos da minha vida eu dormi com os meus pais. Eu tinha muito problema com dormir sozinha, eu tinha muito medo de verdade. E assim, foi indo, com o passar do tempo eu fui crescendo, eu consegui, né, certas coisas fazer, eu conseguia mais sair, porque eu fui entrando na fase da adolescência. Então assim, eu saía, às vezes pausava fora, mas isso foi na adolescência, na infância toda foi muito difícil isso acontecer, entendeu? E aí, simplesmente, com o tempo, eu fui conseguindo lidar mais com dormir sozinha, com meus pesadelos. Mas até na minha adolescência, tinha momentos que eu tinha pesadelo, eu chorava, eu gritava. E minha mãe ia ficar comigo no meu quarto e ela dormia comigo. E isso se trata de uma pessoa de 14 anos. Eu tinha sonhos bizarros, muito real. Meu sonho sempre foi muito real. Com cores, com sons, sabe, por exemplo, quando você tá sonhando e você escuta a pessoa pisando no chão, você consegue ouvir coisas bizarras, as cores são muito nítidas, o tempo do sonho é muito real. Então, assim, parecia, eu tinha total certeza dos meus sonhos que aquilo tava acontecendo. Então, quando eu acordava, era com aquele coração disparado, totalmente ansiosa, com muito medo, sabe? E assim, aquilo pra mim era horrível, eu não conseguia lidar, eu era mesmo jovem, eu não conseguia lidar. Eu passei por momentos horríveis na minha vida. Quando eu cheguei na adolescência, teve a fase que eu percebi que o mundo não é bom, sabe? Tipo, que não existe a princesinha com um final feliz. É aquele momento que você cai a ficha, que você vê que o mundo realmente é cruel, que você vai sofrer e que nada vai ser fácil. Quando caiu aquela ficha pra mim, eu passei por episódios depressivos. Eu acho que foi quando eu tava entrando na adolescência, mais ou menos com uns 12 anos. Eu lembro de um certo momento que eu tava numa festa de família. E eu muito quieta, peguei e sentei assim no canto e vi as pessoas dançando felizes. E eu assim, pegava e me perguntava assim, por que tá todo mundo feliz e eu não tô? Por que tá todo mundo feliz? Eu tô tão triste. O que tá acontecendo comigo? Eu sempre fui uma pessoa assim muito feliz, muito espontânea, tão comunicativa. O que tá acontecendo que eu estou ficando o contrário da pessoa que eu sou? E por que isso tá me prejudicando tanto? E eu não entendia. Eu lembro que situações que, tipo assim, acontecia tragédias na TV, que eu me deixava muito mal. Muito mal, eu não sabia lidar. Eu lembro que acontecia muitas coisas assim que me afetavam de uma maneira tão drástica, sendo que não fazia sentido eu me importar tanto. Parecia que eu era muito sensível pro mundo, entendeu? E assim, com o passar do
do tempo, aquela depressão em si passou, porque ela foi um episódio depressivo, mas a minha ansiedade nunca passou. Tinha momentos que eu tinha crises existenciais, a todo momento eu estava ansiosa. Não tinha momentos de paz. Eu já tinha acostumado a ver... Gente, era, sabe, horrível, horrível. Parece um inferno que você vive. E eu já tinha acostumado a viver com aquilo. E às vezes quando eu tava bem, eu pensava, o que tá acontecendo? Por que eu tô bem? Não é normal eu estar bem. Quando eu fui entrando na adolescência, que eu comecei a estudar, assim, coisas mais sérias, né, na escola e tudo... Eu aprendi a lidar com a escola 100%, estudos não me atrapalhavam. Mas qualquer coisa que acontecesse na minha vida, pelo mínimo que fosse, me deixava muito mal. Eu lembro que uma coisa que acontecia muito, eu pensava que meus pensamentos eram fatos. Por exemplo, se eu tô aqui, eu pensava, ai, um bandido vai entrar na minha casa e vai me assaltar. Eu acreditava naquilo como se aquilo fosse um fato, como se eu estivesse pressentindo um pensamento que aquilo fosse acontecer. Então aquilo era um dos maiores motivos da minha ansiedade. Um dos maiores motivos. E eu não conseguia lidar com o meu pensamento e com a minha realidade. Parecia que eu oscilava. Teve momentos também, e aí eu estava já mais velha. Acho que foi os piores. Eu tinha muita ansiedade. E aí eu tinha muito medo das coisas. Eu não conseguia dormir em paz. Minha mãe conta que tinha noites que eu gritava. Eu lembro de uma vez que aconteceu uma coisa muito bizarra. Eu tava dormindo, sabe? E aí eu peguei, apaguei no sono profundo e pareceu que eu tinha tipo um pesadelo. E eu não conseguia acordar, não conseguia. É como se eu não tivesse nem na realidade, nem no sonho. E minha mente muito pesada. E aí eu sabia que estava acontecendo alguma coisa. E aí eu peguei e fui pra sala. E aí eu lembro de escutar o relógio nosso da parede ficar fazendo tique, tique, tique. E aquilo me fez voltar. Então assim, aconteciam umas coisas estranhas, parecia que eu tava ficando louca. Eu tinha a sensação que eu estava ficando louca e que eu não tinha controle de nada que estava acontecendo. Graças a Deus, meus pais me levaram um psicólogo. Eu acho que foi o maior motivo, sim, que me ajudou de verdade a entender o que estava acontecendo na minha mente. A entender o que era ansiedade, o que se passava comigo, o que era pensamento, o que era fato. Eu oscilava demais na minha vida, aquilo era horrível, eu sentia muito mal com aquilo me prejudicava demais. Eu cheguei num tempo que eu era muito irritada, muito nervosa. Então, tipo assim, eu não tinha uma boa relação saudável com as pessoas ao meu redor, nem com o meu namoro, nem com meus pais, nem com minhas amizades. Chegou um tempo que eu não queria amizade, eu não me importava de perder uma pessoa, eu não tava nem aí. E assim, aquilo me prejudicava muito, eu era muito estressada, então as pessoas não sabiam lidar comigo e nem eu mesma sabia lidar comigo. Então, com o passar do tempo, eu fui entendendo muitas coisas. Quando eu fiz terapia, gente, foi fundamental. E qualquer pessoa que tem ansiedade, faça terapia, é muito importante. Isso salva vidas, isso muda a sua vida de verdade, isso é incrível. E aí eu comecei a entender o que era ansiedade, comecei a entender o que eram meus pensamentos. Vi que o que eu pensava não era um fato, que era só um pensamento. Entendi que meus pesadelos era eu correndo, fugindo da minha ansiedade. Vi que eu era medo. Eu lembro que eu tive uma semana de pesadelos com pessoas mortas. E aí eu fui em uma consulta com meu psicólogo. E ele pegou e falou pra mim, eu tive uma sessão toda de hipnose, sabe? Que você não fica hipnotizada, é uma coisa assim, é uma sessão na terapia que você fica mais, como que eu posso dizer? É mais séria, parece que entra mais na sua mente, é mais cognitivo, eu acho. E aí eu lembro que no fim da consulta que eu tive lá, da sessão de terapia, meu psicólogo pegou e falou pra mim, ele falou assim, Nayana, você vai chegar na pessoa que você tá sonhando e vai perguntar por que ela está lá. E eu falei assim, nossa, mas como que eu vou perguntar a uma pessoa morta por que ela tá no meu sonho? E ele falou, a pessoa não tá morta, você vai estar falando com o seu subconsciente, nada daquilo é verdade, tudo é só um sonho. A partir daquele dia, eu nunca mais sonhei, eu não tive mais aqueles pesadelos. E eu vi como a terapia me ajudava, eu vi como a terapia era fundamental na minha vida. Sim, eu lembro, né, que chegou um tempo, foi passando. Aconteceu vários episódios de ansiedade, vários episódios, eu não vou retratar todos, eu nem conseguiria falar tudo em um único vídeo, gastaria horas falando, mas eu quero resumir, né. E aí eu lembro que com o passar do tempo, foi indo, eu comecei a perder o controle. Foi na fase da pandemia, aquilo me afetou
extremamente. Chegou um tempo, eu senti um vazio horrível, eu não acreditava mais que a gente ia se livrar do Covid. Eu pensava que era o fim da vida, aquilo me deixava, aquilo me martelava, eu pensava o que vai acontecer com a humanidade, por que eu tô vivendo logo nesse tempo? E pensava, eu sentia muito medo de tudo. E eu fui passando por tantas situações, eu senti tanta ansiedade, eu lembro de momentos que eu tava assim, sentada normal, eu sentia meu osso, assim, meus nervos, assim, sabe, palpitando. Nem nos momentos que eu tava quietinha, assim, deitada, sentada, eu não ficava em paz. Eu sentia meu corpo nunca parava, minha mente nunca parava. Nem à noite minha mente nunca parava. E aquilo era horrível, eu não sabia lidar com aquilo. Chegou num tempo, eu sentia muitas coisas, fiz muitas coisas, ansiedade faz, sei lá, acontecem muitas coisas na sua vida. Você trata as pessoas de uma maneira que você não queria tratar, Eu lembro que eu também comecei às vezes a beber, sabe, álcool, certas coisas. Fiz coisas que eu me arrependo muito. Tive uma fase horrível, uma fase, nossa, que não era eu. Eu fui me perdendo, eu perdi toda a minha essência. Não era mais a Nayana. E aí eu lembro de uma época que eu senti um vazio. Não tinha mais ansiedade, não tinha depressão, não tinha nada. Era só um vazio. Eu não sentia nada. Eu lembro que eu não tinha mais medo. Foi a primeira vez que eu lembro que eu tava dormindo na minha casa à noite, acabou a energia, tava tudo escuro. E eu não senti medo de nada. Nada, eu só dormi tranquilamente, como se não tivesse nada acontecendo, como se aquilo não fosse um medo pra mim. Não tinha mais pesadelos assim, que nem antes. Eu nunca deixei de ter os pesadelos que eu sempre tava correndo, fugindo, mas parece que aliviou bastante. E eu já não sentia mais nada, não sei dizer, eu vivi uma situação estranha, uma fase de meses estranha, horrível. Teve um dia específico, eu voltando pra escola, né, que eu andava de transporte público, né, porque eu morava na zona rural. E eu sempre usava transporte público pra ir até a escola e voltar, e fui voltando numa tarde. Acho que foi mais ou menos no meio de 2022, se eu não me engano, em julho. Eu tenho uma foto exata do dia, eu quero ver a data certinho, consigo deixar aqui. E aí, voltando, eu tava deitada, eu lembro que eu tava numa parte da estrada que tinha vários eucaliptos, né? E aí, era curto esses eucaliptos, e aí teve um momento que eu tava deitada especificamente, e eu peguei, e assim, parece com todas as forças do mundo, eu me perguntei a fundo, pra mim mesma, e eu peguei e me perguntei assim, por que eu tenho ansiedade? Por que eu sinto tanto isso? Por que eu tenho tanto medo dos meus pesadelos? Por que meus pesadelos eu sempre tô fugindo, correndo? Por que tanto medo? Por que tanta ansiedade? O que acontece comigo? E assim, eu me perguntei muito a fundo pra mim mesma. Naquele exato momento que eu me perguntei, eu tive uma experiência que eu nunca vivi antes. Eu tive vários flashbacks da minha vida. Foi como se minha mente me voltasse na fase que eu nasci, assim, fui crescendo. Na minha infância eu vi meus traumas, eu vi eu feliz. Aí eu fui voltando na mente, foi na fase da minha adolescência, as coisas que eu já tinha passado, que eu já tinha vivido, e foi até o agora. E assim, eu tive vários flashbacks de toda a minha vida, de como se eu tivesse nascido até o momento atual que eu estava. E aí parece que aquele momento me fez entender, me fez ver coisas que parecia que eu me negava, que eu queria não acreditar, que eu queria fingir que não acontecia. Eu vi aquilo tudo e eu tive vários flashbacks naquele momento quando acabou, e foi muito rápido o flashback. E parece que eu fiquei horas tendo aquilo, parece que foi uma experiência que eu vivi horas na minha mente. Mas o detalhe, né, da estrada ter aqueles, como é que fala, aqueles eucaliptos, os eucaliptos ainda estavam passando. Então, tipo assim, eu acredito que aquilo passou em segundos, foram segundos aqueles flashbacks. E a sensação que eu tive que foram horas. E quando passou, eu senti um alívio. Uma paz, assim, que eu não sei, eu até arrepio. Eu senti uma paz que eu não sei explicar. Que tinha muito tempo que eu não sentia, sabe? Porque, como eu disse, eu vivia com ansiedade. E passou aquilo, e naquele momento eu entendi. E eu vi que parece que eu fugia, que eu corria, que eu tinha muito medo do futuro, medo do passado. Eu não aceitava quem eu era. Eu me culpava muito. E eu senti tudo o que aconteceu comigo. Parece que a minha mente me contou. É como se, sei lá, estivesse abrindo uma gaveta com várias coisas arquivadas e eu lesse e aquilo fosse tipo um passo a passo, um guia para me curar.
Foi muito estranho o que aconteceu. A experiência foi muito, que eu nunca vivi algo do tipo. Eu acho que eu nunca mais vou viver. Estranhamente, depois daquele dia, eu nunca mais tive uma crise de ansiedade. Pra quem vivia todo dia a ansiedade, eu nunca mais tive. Eu lembro que meu corpo ficou estranho. Parece que eu mudei, sabe? Parece que meu corpo entendia que eu tava bem. Eu comecei a sentir coisas que eu não sentia antes. Eu comecei a sentir mais vontade de viver, mais coragem de enfrentar meu futuro e ter coragem de ir pra frente. Falei, não, vambora. Você consegue, você vai conseguir, eu tô com você. E eu fui forte pra mim mesma. Eu vi que eu precisava de mim. E eu tive coragem de me dar o meu suporte. Eu vi que eu precisava melhorar e eu vi que eu ia conseguir. Bastava eu querer. Foi incrível, foi incrível. Eu nunca mais tive ansiedade, até hoje. Isso foi em 2022, né? No meio do ano. E agora, em 2024, eu tô muito bem. Eu consegui fazer tudo o que eu queria e um pouco mais. E quando isso aconteceu, já tava quase... Foi pro meio do ano pro fim, né? Eu acho. E já tava quase no tempo de eu mudar da cidade onde eu morava pra cá, onde eu estou agora. Que é um pouco maior, que é mais desenvolvido. E eu lembro que eu ainda tive um pouco de medo de vir, porque era tudo muito novo. Eu estaria deixando meus pais pra trás, eu estaria seguindo uma vida, né? E aí eu lembro que aquilo foi um pouco assustador, mas eu vi que eu tinha coragem, que eu tinha capacidade de conseguir mesmo com tanto medo. E aí eu consegui vir. Foi muito difícil no início a adaptação de você sair de uma cidade muito pequena, sem experiência de trabalho, sem experiência de nada da vida e você vir para outro lugar, você ter que aprender a amar a vida. Só que foi muito incrível tudo isso, porque eu consegui tudo, foi demorado, foi difícil, mas eu consegui arrumar um emprego. Comecei a minha faculdade dos sonhos, meu curso dos sonhos, que eu faço arquitetura, eu sou muito apaixonada nesse curso. Eu não sei porquê. Desde pequena eu sempre tive certeza que eu queria ser arquiteta, eu nunca tive dúvida. Quando eu comecei o curso também eu sempre tive certeza que eu queria. E eu trabalho o dia todo, faço faculdade à noite, eu sempre soube que isso não seria um problema, que eu conseguiria. Mesmo sendo muito corrido, muito cansativo a minha rotina, eu sei que essa minha rotina é o que eu quero, é pra dar certo, sabe? Então assim, o que realmente me motivou a mudar, porque eu sempre quis muito cursar arquitetura. Só eu sei o valor que tem, como eu sou grata por poder fazer a faculdade que eu quero, que de fato me faz feliz. Meu serviço em si, eu não faço, né? Eu trabalho de outra coisa, eu trabalho na área comercial, né? Vendas, essas coisas, público. Mas eu tenho certeza que é arquitetura. E eu acho que foi uma coisa que me motivou muito, que me deu forças pra continuar. Então, assim, o intuito desse vídeo, sabe, é para essas pessoas que passam pela ansiedade, eu conheço alguém que passa, para ter esperança que se isso aconteceu comigo, pode sim acontecer com você. Você pode sim se curar. A dica que eu daria, assim, tenta fazer as coisas que te fazem bem. Eu lembro muito que quando eu tinha ansiedade, eu gostava muito de desenhar. Gente, a arquitetura sempre me motivou, sempre foi. Se eu contasse, sabe, na minha infância, tanta coisinha que mostrava que sempre foi o que eu realmente gosto de fazer, os desenhos que eu fazia as coisas. Eu lembro que na minha fase de ansiedade eu tinha uma pasta. Uma pasta onde eu desenhava e deixava vários desenhos estranhos, desenhos bizarros, escrevia. Aquelas pastas pretas, sabe, que tem um monte de plástico que você coloca chamex. E aí eu pegava esse chamex e desenhava muito, escrevia. Eu lembro que desenhos, os meus traços, os meus esboços, as minhas palavras naquilo me aliviava, sabe? Eu via que aquilo era muito importante para mim conseguir lidar com tudo que eu sentia, porque era um peso muito forte. Era um peso muito forte sentir tudo aquilo. Então, assim, é bizarra essa pasta. Chegou um tempo quando eu parei de desenhar, parei de fazer aquilo, nunca mais mexi. Aí eu lembro que a última vez que eu fui escrever alguma coisa foi quando eu fui mudar pra cá. Que eu não lembro exatamente o que eu escrevi, mas eu deixei algumas palavras lá falando que eu tinha medo do que poderia acontecer, medo das coisas, mas que eu ia ter coragem, que eu ia vir. Então, assim, de verdade mesmo, para as pessoas que sentem isso, estudem sobre isso, busquem terapia. Saibam, gente, que um pensamento é só um pensamento, que a crise de ansiedade, ela é seu corpo tentando te salvar, porque ele acha que você tá mal. E na crise de ansiedade, você pode ver que os sintomas que você tem é como se fosse sobrevivência. Seu corpo pensa que você tá mal, entendeu? Mas você não tá. Tenta ver técnicas sobre isso. Existem várias técnicas que realmente ajudam.
aquela técnica de você se concentrar e pensar assim, o que tá minha volta? No que eu tô triscando? Eu tô triscando uma cadeira, no chão? Aquela técnica de pensar quais barulhos eu tô escutando. Isso é bom, porque isso te tira daquela crise e te traz pra realidade. Então, assim, tem técnicas que são maravilhosas, são muito boas. O que de fato aconteceu comigo naquele momento, que eu sei que foi a minha cura, e depois eu fui conversar, né, com meu psicólogo novamente, e ele disse que existe isso, foi um processo de introspecção, que é quando você conversa consigo mesmo. E como eu já tinha tido terapias que falavam, né, sobre o processo cognitivo, a perspectiva de vida, mexia com a minha mente, já tinha contato com aquilo, já sabia melhor lidar com a minha ansiedade, já tinha me aliviado um pouco, é como se minha mente soubesse já, sabe? É como se eu conseguisse conversar comigo e me entender. Porque quando você se entende, quando você se entende no fundo, gente, é incrível, porque eu sei como eu vou reagir a cada situação. Eu sei tudo sobre mim, eu tenho um autoconhecimento muito grande sobre mim, isso é incrível, isso me ajuda em tantas coisas, sabe? Eu sei o que eu tenho capacidade de fazer, o que eu ainda tenho medo. E assim, também foi incrível que eu consegui vencer muitos medos meus. Eu tinha muito medo de muita coisa e hoje em dia eu não tenho. E hoje em dia, tudo que eu queria naquele momento, aquela Nayana com ansiedade, naquele lugar, com tantos medos, com tantos desejos de estar onde eu estou agora, com as coisas que eu estou agora. Tipo assim, tudo que eu queria naquele momento eu tenho agora, entendeu? Tipo, eu curso minha faculdade, eu trabalho, eu, tipo, moro na minha casa aqui, eu pago meu aluguel. Então, tipo assim, eu sou totalmente independente. Assim, o meu pai, né, ele me ajuda na faculdade, ele paga a minha faculdade. Mas todas as minhas coisas, os meus gastos comigo mesma, eu consigo 100% comprar tudo pra mim, eu não dependo de ninguém. Então, assim, eu consigo comprar minhas coisinhas, sabe? Aí eu quero um sapato, uma roupa. Gente, eu consigo comprar tudo. Isso pra mim, eu sou muito grata a isso, porque eu não era a mesma coisa. Quando eu morava com meus pais, eles me davam tudo. Mas, tipo assim, você ter o seu dinheiro, as suas coisas, gente, isso é incrível. Então, assim, eu queria dizer pra vocês, porque pra quem quiser, sabe? Quem tem em mente em sair do lugar onde está, em se arriscar, assim, correr perigo. Gente, é muito importante. Arrisque-se, porque senão você não vai saber o que seria se tivesse dado certo ou errado. É importante você se arriscar, porque se você fica no medo de ai, será que vai dar certo? Ai, será que não? Você vai ficar na incerteza. Então tenta, se fracassar, fracassou. Você pelo menos tentou, você foi, você correu, é muito importante. É libertador você correr atrás dos seus sonhos, é libertador. E o tanto de experiência que você adquire e que você ainda tem para adquirir, a maturidade que você começa a ter, que você ainda vai ter, isso é muito importante, isso é um processo muito gostoso de viver. E assim, eu de verdade sei, né? Eu senti na pele que é ter ansiedade, não tenho dúvida que eu tinha ansiedade. E agora, mano, querendo dizer, uma pessoa que não tem ansiedade, gente, é uma paz. E eu também tinha em mente que quando eu parasse de ter ansiedade, eu não teria problemas, né? Eu pensava nisso, porque o meu maior problema era a ansiedade. Mas você continua tendo probleminhas do dia a dia, mas a gente consegue lidar melhor, com mais leveza. Mas a vida fica mais leve, você fica mais feliz. Eu consegui ter minha essência novamente. Eu consegui ficar feliz novamente de verdade. Consegui deixar de ter medo. Gente, é uma paz, parece que, sei lá, te quebra, parece que você volta a ser você mesma. É incrível não ter ansiedade, é incrível não viver mais tudo aquilo que eu vivi. É incrível, de verdade. Então, assim, por que eu gravei esse vídeo? Porque eu espero que se alguém tiver visto isso, tenha esperança, pesquise mais, busque ajuda, terapia, isso não é uma vergonha. Isso é uma doença, isso é muito grave, isso é muito sério, isso pode tirar a sua vida, pode tirar a vida de alguém que você ama. Então é muito importante você ter muito cuidado consigo mesmo, ter muito amor por você, saber que você consegue sim, que você não tá sozinha, você tem você mesmo, isso é muito importante. Então, de verdade, se cuidem, né? Principalmente isso. E é isso, acho que eu contei um pouquinho do que aconteceu, mas resumidamente a história é bem longa, né? Mas o vídeo ficaria cansativo, ficaria muito grande. Mas esse vídeo é dedicado às pessoas que têm ansiedade. E eu espero que, assim como aconteceu comigo, eu espero que mais pessoas tenham a cura disso e que se liberte. É incrível, é muito bom, é libertador mesmo. E é isso.